28 novos impostos, desemprego batendo o menor nível da história, dívida pública batendo recorde e o PIB crescendo 4 vezes mais do que o mercado esperava. Depois de 3 anos e 2 meses no cargo, Fernando Haddad deixou a posição de ministro da Fazenda na última quinta-feira. Nas palavras dele, missão cumprida. Mas fica a pergunta, missão cumprida como? Depende muito de quem você fizer essa pergunta. Tem gente que enxerga um dos ministros mais reformistas da história recente do Brasil. Tem gente que enxerga 3 anos de dívida crescendo fora de controle. Tem gente que enxerga os dois ao mesmo tempo. No vídeo de hoje, o The News te explica o que Fernando Haddad fez no Ministério da Fazenda nos últimos 3 anos, os indicadores positivos, os indicadores negativos e o mais importante, qual é o legado de Haddad para o Brasil. Primeiro capítulo, a expectativa. Para entender o legado de Haddad, a gente precisa entender o que estava em jogo quando ele assumiu. Era janeiro de 2023, Lula tinha acabado de vencer uma eleição apertadíssima e antes mesmo de tomar posse, ele já tinha dado o primeiro susto no mercado. Criticou publicamente o Banco Central e sinalizou que queria mais gastos, mais investimento e mais Estado. E foi nesse contexto que Haddad apareceu. Ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato à presidência e ex-candidato a governador de São Paulo. Haddad não tinha um background econômico e muito menos um trânsito muito consolidado no mercado financeiro, com grandes nomes da economia. E a pergunta que todo mundo fazia à época era: será que esse cara vai conseguir segurar o Brasil? E a primeira resposta foi assustadora. A PEC da transição, aprovada ainda no período de transição, abriu um rombo de 168 bilhões no teto de gastos para viabilizar o Bolsa Família e outras promessas de campanha. O mercado lá atrás leu aquilo como um sinal. O governo vai gastar sem freio. Mas o Haddad ainda tentou equilibrar. Conseguiu com Lula o compromisso de um novo arcabouço fiscal, ou seja, uma regra que limitasse o crescimento dos gastos, e defendeu uma meta de inflação dentro de 3%, sinalizando para o mercado que não ia deixar o governo pisar no acelerador sem limite. E o mercado, à época, projetava o pior dos cenários. Para 2023, a estimativa de crescimento do PIB era de 0,8%. A dívida, de acordo com o próprio mercado, já chegaria a 79% do PIB naquele ano. Agora que nós já passamos pelo contexto do início, vamos para o que de fato aconteceu. Em 2023, como falei, o mercado esperava um crescimento de 0,8% do PIB. O resultado foi um crescimento de 3,2%, mais de 4 vezes o que se projetava. Em 2024, a expectativa era de 1,5% e o país cresceu 3,4%. A média da gestão ficou perto de 3% ao ano, um desempenho que poucos economistas apostavam para um começo. Outro número que surpreendeu durante a posse de Haddad foi o desemprego. Em 2025, a taxa caiu para 5,6%, a menor da série histórica do IBGE, e significa mais gente trabalhando, mais renda circulando e menos vulnerabilidade social. A inflação ficou em torno de 4,5%, no teto da meta, mas abaixo do que o Brasil viu no governo anterior, quando chegou a mais de 12% ao ano. Mas, quando a gente fala de Haddad, o legado que a maioria das pessoas pensa e associam na hora é o de reforma tributária. A reforma tributária no consumo, aprovada em 2023, reorganizou um sistema de impostos que estava travado no Congresso há décadas. Além disso, o arcabouço fiscal subiu o teto de gastos, que estava tecnicamente morto. O marco legal das garantias facilitou o acesso a crédito. O crédito consignado passou a chegar aos trabalhadores da iniciativa privada. E o programa Desenrola renegociou 53 bilhões de reais em dívidas de 15 milhões de pessoas. Estes são alguns dos indicadores que tiveram desempenhos positivos durante a posse de Haddad. E ele teve também um reconhecimento externo relevante. No ano de 2023, ele foi eleito como o ministro da Fazenda do ano na América Latina pela publicação Latin Finance, justamente pelo equilíbrio que ele conseguiu manter num ambiente político extremamente polarizado. Além disso, quando Haddad assumiu, o mercado projetava, como eu mencionei no começo do vídeo, que a dívida PIB do país no ano de 2023
2023 chegaria a algo próximo de 78%. Só que ela só foi chegar nesse patamar no ano de 2025, ano passado. E aí o argumento da equipe econômica é de que o Ministério foi capaz de postergar em 3 anos o cenário que o mercado considerava inegociável já no primeiro ano. Estes são os fatos importantes para se colocar na mesa até esse momento. Agora, para esse terceiro bloco do nosso vídeo, vamos trazer aqui algumas informações e números que não são vistos como números positivos por grande parte da população. Vamos lá. Quando Haddad assumiu, a dívida pública brasileira estava em 71,7% do PIB. Em novembro de 25, em 79%. A projeção do próprio Tesouro para 2026 é de 81,7%. E o mercado financeiro projeta até 84,9%. Isso equivale a uma alta de mais de 7 pontos percentuais em 3 anos. Para você ter uma referência, nas últimas 2 décadas, os 2 maiores saltos de dívida do Brasil aconteceram no governo Dilma e na gestão atual. Ou seja, ainda que os gastos não tenham acompanhado a projeção lá de 2023, seguiram crescendo e crescendo bastante. Para ser mais exato, os gastos cresceram o dobro do que a própria regra fiscal permitia, 5% acima da inflação ao ano, contra o limite de 2,5% previsto no arcabouço. E o governo comemorou o déficit zero em 2025, mas economistas apontam que esse resultado foi alcançado com ajustes contábeis, que um déficit real de 0,48% do PIB virou menos 0,1% depois de exclusões de despesas que começaram como exceção e depois passaram a ser lançadas como rotina. Ou seja, teria sido uma manobra contábil apenas para não constar um déficit. E a alternativa que Haddad encontrou para fechar as contas foi o aumento da arrecadação. Sim, o nosso governo arrecadou impostos como nunca durante o ministério de Fernando Haddad. Foram 28 aumentos de impostos durante 3 anos. Isso dá um novo imposto ou um aumento a cada 37 dias, quase um por mês. E um deles virou símbolo da gestão, a chamada taxa das blusinhas. Lá em 2024, o governo passou a cobrar 20% de imposto sobre compras internacionais de até $50. Aquelas comprinhas na Shein, Shopee, AliExpress, que você vai fazendo despretensiosamente. A justificativa oficial era de proteção ao varejo nacional, mas a leitura popular foi outra. O governo taxando o poder aquisitivo de quem tem menos recurso para poder fechar essa conta. Foi aí que o apelido Taxad, que virou um meme nas redes sociais e muito utilizado ao longo dos últimos 3 anos, surgiu e ganhou força. E quando a gente fala de arrecadação, o retrato em números é muito duro. Carga tributária no maior nível em mais de 20 anos, gastos públicos em recorde histórico, dívida subindo mais de 7 pontos percentuais do PIB, o maior juro nominal desde 2006, o maior número de recuperações judiciais da série histórica e a inadimplência de pessoas físicas em número recorde. 81 milhões de brasileiros com o nome negativado em janeiro de 2026. Um dos resultados diretos de toda essa equação foi a Selic em 15% ao ano, o maior patamar em quase 2 décadas e o maior juros real do planeta. Juros estes que encarecem o crédito, travam investimentos e pesam no bolso de qualquer pessoa ou empresa que precise de financiamento. Fica muito menos atrativo para uma empresa tomar risco quando na renda fixa, com a maior segurança do mundo, a pessoa garante 15% ao ano. Vamos abrir um parênteses aqui no fim desse bloco para falar sobre o IBGE. É fato que o governo celebrou crescimento, queda do desemprego e inflação controlada. Só que durante boa parte da gestão circulou uma desconfiança crescente sobre o IBGE, o instituto que produz, coleta e divulga todos esses dados que estamos falando aqui no vídeo. O estopim desse problema todo envolvendo o instituto foi a gestão de Márcio Pochmann. Exonerações de técnicos de carreira, denúncias de servidores sobre o ambiente autocrático e a saída da coordenadora responsável pelo cálculo do PIB. Tudo isso aconteceu nos últimos meses e a Associação dos Servidores do IBGE desmentiu qualquer manipulação. Só que o clima de suspeita ficou, uma parte do mercado passou a olhar para esses indicadores positivos com uma certa desconfiança, e isso impactou negativamente a credibilidade do IBGE
inclusive com algumas pessoas do alto escalão saindo de seus cargos. A gestão de Haddad também teve algumas crises de comunicação. Vocês devem se lembrar do episódio da taxação do Pix, quando uma medida técnica da Receita virou narrativa de taxação nas redes sociais e o governo recuou. E o anúncio simultâneo de corte de gastos e isenção do imposto de renda passou a mensagem de dá com uma mão e ao mesmo tempo tira com a outra. Teve também a crise do IOF, quando o governo tentou aumentar a arrecadação por decreto, só que teve reação imediata do Congresso e do mercado e também acabou recuando. Bom, pessoal, estando você com a sensação de missão cumprida ou não, fato é que estes são os números de Fernando Haddad durante o seu governo. E é com esse legado que ele vai para uma das eleições mais importantes de 2026, o governo de São Paulo. Reunimos aqui o maior colégio eleitoral do país. São 34,4 milhões de eleitores. E do outro lado, como grande concorrente, temos Tarcísio de Freitas, o atual governador do estado, com aprovação de 64% de acordo com o Datafolha. E se a eleição de São Paulo for para um segundo turno, e tudo indica que vai até o momento, o debate econômico de 2026 vai passar por esse ponto. O crescimento do PIB contra a trajetória da dívida. Os juros na máxima e ao mesmo tempo a necessidade de arrecadar mais e estar dentro da meta. Haddad passou os últimos 3 anos tentando crescer, controlar a inflação e ajustar o fiscal ao mesmo tempo. Em outubro, São Paulo vai decidir se isso foi o suficiente para ele conquistar uma posição como governador, que é o próximo desejo de Fernando Haddad. Como sempre, estes são todos os fatos que nós temos sobre a situação até o momento e a conclusão é sempre sua. Se inscreve no canal do The News, ative o sino das notificações e esteja aqui com a gente para mais vídeos como esse aqui. Até a próxima, pessoal!